Tem a partir de agora o Bairrista Futebol Clube, aqui na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Direto aqui do Estúdio 4 da RDC, transmitido pelos canais 24 e 524 da NET Claro e também pelas plataformas digitais. Daqui a pouco o Maiká fala sobre isso, porque o programa está começando a mil. Aliás, daqui a pouco também no programa vamos falar da morte de Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, ex-técnico campeão mundial pelo Grêmio, que morreu hoje pela manhã. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse assunto. Mas o programa começa forte, Fabiano Baldasso. Que sorriso é esse aí? Cara, de alívio, velho, de alívio. É claro que vai ter os corneteiros que vão dizer assim, porra, mas passar pelo Tolima... Velho... Isso é recado? A pré-Libertadores, eu disse antes de ela começar, a pré-Libertadores ela era envolta só de tensão. Não tinha nenhum mérito. Não havia mérito. O Inter só tinha obrigações a cumprir. E se dá alguma coisa errada no meio do caminho, é uma crise estratosférica. Então ontem nós tivemos tudo isso dentro de um mesmo jogo. O Internacional conseguiu fazer no primeiro tempo 1-0, depois teve a expulsão do D'Alessandro, veio toda... O Tolima só foi ter chance de gol, com um jogador a mais que o Inter, aos 45 do segundo tempo. Mas mesmo assim nós estávamos tudo borrado no Beira-Rio. Porque é o medo de acontecer uma tragédia. Então, assim, a coisa se desenvolveu bem, muita coisa que eu vou falar durante o programa sobre encaminhamentos de time. Acho que o Cudê encontrou o time, do Internacional e tem muitas individualidades para a gente tratar que ontem começaram a aparecer com força também. Queria agradecer inicialmente aqui no programa a torcida do Renato Portaluppi pelo Internacional. Ele disse que estava torcendo para o Inter ir à fase de grupos para ele ter uma viagem menor. Muito obrigado pela torcida, Renato. Só não sei se tu não vai te arrepender. Nossa Senhora. Quando falasse em corneteiro, como é que foi? Tu dissesse o quê? Os corneteiros é que nós temos muita gente... Assim, existem... nós temos uma... A torcida do Inter é a torcida mais apaixonada do Brasil. Só que nós temos uma parte mínima da torcida do Inter, mas mínima não significa que sejam poucos, é uma minoria, mas não são poucos, que ainda vai atrás do sistema azul. Tá? É uma parte da torcida do Internacional... Que acredita e vai no embalo daqueles que tentaram desestabilizar o Cudê, tentaram desestabilizar o Guerreiro, aqueles da imprensa do Rio Grande do Sul que tentaram desestabilizar o Inter como um todo. Tem muitos colorados que ainda vão atrás disso. Graças a Deus, virou minoria. As pessoas assistem muito mais a mim do que a qualquer veículo de comunicação do Rio Grande do Sul. Olha, esses corneteiros estão em peso no meio da Rio, porque tinha vaia no primeiro tempo. Então, assim... assistem muito mais a mim do que qualquer veículo do Rio Grande do Sul. E graças a Deus nós nos unimos para combater o sistema azul e a maioria... Mas ainda tem gente que não caiu a ficha ainda. Mas vai acontecer. Onde é que tu acha que o Cacalo estava ontem na hora do jogo? O Cacalo deve ter assistido o jogo e o VT depois para ver detalhes da partida. O Cacalo viu o Parasita ontem, indicação minha. E outra, o ex-jogador D'Alessandro, mais uma vez, encantando no estádio Beira-Rio. Mesmo que tenha cometido uma bobagem depois. Então fala aí, Cacalo. Não, eu quero saudar, cumprimentar o Internacional e dar boas-vindas ao Baldasso. Welcome, Baldasso, à Libertadores. Quero saudar das boas-vindas aos colorados. Mas não era Libertadores? Bom, mas vai começar agora. O Grêmio não jogou ainda, o Internacional jogou 4 partidas já. Então não era Libertadores. Certo. Mas eu reconheço a vitória do Internacional, a classificação do Internacional, quero dar boas-vindas ao Internacional à Libertadores e vamos começar tudo de novo agora. Agora, eu estou com uma dúvida, Benfica. Tu perguntasse onde é que eu estava ontem. Isso. Eu assisti, eu achei que era mais interessante assistir Afogados e Atlético. Eu achei que era mais interessante, porque as informações que eu tinha, que o Tolima era um lixo. E um time grande como o Internacional não vai perder para um lixo. E ganhou do lixo, evidentemente, né? Isso foi um comentarista colorado. Essa minoria, talvez, que o Baldasso refere aí, um comentarista colorado disse que o Tolima era um lixo. Né? Então eu não vou perder meu tempo assistir um lixo jogar. Né? Então assisti o grande Afogados, eliminou o Atlético. Afogados da Ingazeira, que eliminou o Atlético Mineiro. Assisti, deu 12, 13 pênaltis depois. E afogou o Dudamel também. E o Rui Costa. Então foi o que eu fiz ontem de noite. Mas a minha preocupação agora é como é que é na próxima fase agora. Porque uma vaga de classificação é certa, é do Liverpool. Uma vaga é certa. O Liverpool vai classificar. Eu quero saber como é que se disputa a segunda vaga no grupo.
Alguém sabe para me informar? Ué, aí, dentro do teu raciocínio seria o Grêmio contra o... Não, mas quais são os critérios? Quantos classificam? Os critérios. E quantos classificam? Quais são os critérios? Diz aí. Não, passam 2, né? Tradicionalmente, passam 2 do grupo. Passam 2? 2. Então tem uma vaga para 3 clubes. Tem uma vaga para 3 clubes. Católica, América de Cali ou Grêmio. Vai ficar difícil. Já começa a Nós não terça-feira. vamos cair nessa. Já começa a terça-feira. Não vamos cair sim. nessa. Como Não assim? vamos cair nessa. Como assim? Ontem o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, aliás, as entrevistas dele são muito boas, sempre esclarecedoras, sempre muito direto. Ontem o técnico do Internacional disse que ele pensou esta fase de pré-Libertadores contando com a realidade de não ter margem de erro. E não tinha, não se podia errar. Inclusive, a escalação talvez tivesse passado por essa tônica. E que, a partir de agora, mesmo que todos os jogos sejam importantes, há margem de erro. Sim. Há um respiro, alguma tranquilidade. Terça-feira nós pegamos a Católica no Beira-Rio. Nós temos que vencer esse jogo. A fase de grupos da Libertadores tem 2 grenais. Isso é péssimo para os dois. Porque Grenal é outro esporte. Grenal, as questões técnicas e táticas não se sobrepõem à questão psicológica. Grenal, geralmente, a dupla Grenal entra em campo para empatar. E se Grêmio e Internacional empatarem os 2 Grenais, é muito ruim para os dois. O fato de ter Grenais na fase de grupos da Libertadores me faz imaginar que a tendência seja que um deles fique fora da Libertadores. Tá? Então, assim, é muito perigoso. É muito perigosa essa realidade com Grenais. Mas com toda a humildade do mundo, o Internacional vai lá e vai enfrentar este grande Grêmio que torceu para o Internacional estar na fase de grupos. Então, Grêmio, você que torceu para o Internacional, nós estamos aqui. Só cuidem. Em seguida, Grêmio, Kleber Grabowski e Júnior que Maicá. faz 6 Grenais que não perde para o Liverpool. A propósito, daqui a 15 dias tem o primeiro Grenal pela Libertadores. Dia 12 de março, o primeiro Grenal. Grenal do Facebook. Do Facebook, só no Facebook, hein? Eu acho que nós vamos lá para a sala de cinema da Embaixada Bairrista. Vamos vender ingresso. Vamos assistir no cinema e vamos vender ingresso. Bom, e dia 12? Por que está dizendo isso? Eu vou ao estádio. Dia 12... Não, tá. Estou Ué? dizendo nós aqui, vamos lá para fazer as nossas observações. Está querendo nos afastar do estádio? Não. É que tudo, volta e meia, diz que não vai ao estádio. Não, eu vou na arena, eu vou sempre. Tá. Dia 12, então. Dia 12, Quinta-feira. o primeiro Grenal, Libertadores. Dia 21, o segundo Grenal, Gauchão, Beira-Rio. no Beira-Rio. Dia 8 Abril. de abril, o segundo Grenal pela Libertadores. Então, em menos de um mês, nós teremos 3 Grenais. Só que aí pode acontecer mais, Kleber, algum Grenal no Gauchão. E dia 5 de abril tem o Grenal... Daqui a pouco eles se encontram numa semifinal, numa final de segundo turno. E dia 5 de abril tem Grenal no Brasileirão Feminino. A conta era 4 de Grenais. 13 Grenais no ano, né? Isso. 2 dois morreram. já bailaram. Mesmo Sim. assim, 11 é muito Grenal. Ainda podemos ter 11. Então, Cacalo, com tanto Grenal aí, o que tu vai fazer? O importante para o Grêmio é jogar para não perder, né? É muito difícil tu enfrentar um time que tem D'Alessandro, Paulo Guerreiro. Os dois jogaram muito ontem. Esses jovens Dois. promissores que jogaram muito ontem. É muito difícil. Mas o Grêmio está lá sempre dentro. O Grêmio perdeu para o Caxias, o Grêmio perdeu para o Aimoré, o Grêmio perdeu 2 vezes para o Caxias. A única vitória importante que o Grêmio tem é justamente sobre o Internacional. É a única vitória importante, porque, como o Baldasso disse... A taça Diego Souza, que o Grêmio ganhou naquele Como o jogo. Baldasso disse, é um clássico. Né? E sendo um clássico, sempre as coisas se sobrepõem ao futebol propriamente dito. A taça Diego Souza significou uma vitória do Grêmio. Né? Faz 6 Grenais que o Grêmio não perde. E se o Renato conseguir fazer um retrancão, jogar fechado, para tentar segurar o Internacional, o Liverpool do Rio do Sul do país... Foi o que fez no último Grenal. Foi o que fez no último Grenal, ganhou, teve 7 chances de gol, jogou retrancado. Agora, a diferença é que o Grêmio não é um lixo como é o Tolima, né? O Tolima é um lixo. Isso foi dito para todo mundo ouvir. O Internacional ganhou e classificou diante de um lixo. Vamos deixar bem claro. É um time que é um lixo. 13º colocado no Campeonato Colombiano. Quando eu ouvi que era um lixo, eu fui perguntar por quê? Porque é 13º colocado no Campeonato Colombiano. Não perdia há muito tempo. Não perdia há muito tempo, porque não joga há muito tempo. E ontem eu vi na rádio, quando estava voltando,
que teve festa no Beira-Rio por ganhar de um Ótimo. lixo. Tem problema. Pelo amor de Deus, eu quero que ganhe de um time de futebol. Pode manter esse teu pensamento. O Internacional meu. está cheio de problemas, Mas não ganhou é meu, do lixo por ontem, favor, não tem problema. Por favor, não é meu pensamento. A gente vai conversar depois. Foi um dos mais badalados comentaristas do Rio Grande do Sul, colorado reconhecido. Tem colorado que às vezes que é melhor disse, que fosse gremista. Bom, mas isso aí é a tua opinião. Agora, o comentarista colorado diz que o Inter ganhou de um lixo. Pronto. O que eu vou falar? Eu não conheço o Tolima, não vi o Tolima jogar, apenas me preocupei com Afogados, porque eu não vou ver lixo jogar, né? Outra coisa. Não, tu vai falar sobre o jogo em si? Várias coisas. Então daqui a pouquinho. Tá. Daqui a pouquinho. Tá? A gente conclui essa primeira parte, mas atenção, a qualquer momento pode vir esse debate aqui. Tem Cacá, comandante aqui, Baldasso e Cacá. tá, ô Baldasso? Não é que nem os programas que tu faz, é que Não, mas, tem comandante. daqui a pouco não é que- sobre o jogo, não sobre o jogo. Eu quero falar uma outra Não coisa. tá na tua O que live. que é? O Internacional, dos 6 jogos da fase de grupos da Libertadores, joga os primeiros 4 em Porto Alegre. O Inter só vai jogar fora contra os estrangeiros na Libertadores nas 2 últimas rodadas. Então, assim, são 4 jogos seguidos em Porto Alegre. E é aí que o Internacional tem que encaminhar a sua classificação. A história da Fazendo Libertadores... Sistema vermelho. Aí é que Sistema tá. vermelho na Aí Comebol. São 12 pontos, os 12 primeiros pontos são disputados em Porto Alegre. 10 Sistema classifica. vermelho. Sistema vermelho na Mas tu acha Comebol. que tem que fazer 10. 10 classifica. Isso 10 inclui isso inclui uma vitória no ganhar Grenal? um Grenal, empatar o outro e ganhar dos estrangeiros em casa. Eu começo a desconfiar do sistema Sistema CBF. vermelho, sistema Comebol. Sistema CBF. Sistema vermelho. Alguma coisa mudou na CBF para ter esse benefício. Na esse CBF, benefício, na esse CBF, benefício eu vou te dizer, internacional. na CBF mudou, mas no Rio Grande do Sul, na Federação Gaúcha de Futebol, não mudou. Não mudou. É verdade. Tá? Muito bem. Eu quero concordar com o Baldasso, porque Ah, o vocês estão a mil, hein? pênalti que o Everton sofreu contra o Caxias foi um escândalo. Por que Inter e Um Caxias... escândalo. Por que Inter e Caxias Só foi o para árbitro- 7 da noite? Só Por que o foi para árbitro 7? Leandro Pedro Voade não marcou aquele pênalti escandaloso. E eu ouvi ainda o disparate. Pelo amor de Deus, como é que as pessoas se autodenominam comentarista de arbitragem? Eu ouvi o disparate de um cidadão dizer assim, eles estavam disputando espaço. O cara vai um passo na frente do outro, é empurrado nas costas, e eu ouvi esse disparate, que estavam disputando espaço. Aí a TV chamou o Sandro Meirahit. Deve ser colorado, ou gremista, não sei. Pênalti claro, claríssimo e legítimo. Mas, para alguns comentaristas, estavam disputando espaço. Esse é o sistema azul que o Baldasso diz. Ninguém segura a IVE no Rio Grande do Sul. Ninguém segura a IVE. O comentarista disse que um passo na frente do outro, empurrar com o braço nas costas, estavam disputando espaço. Olha, isso faz uma semana, eu não falei nada sobre isso. Certo. O Baldasso veio com o assunto do gauchão agora. O gauchão continua a mesma coisa. O Leandro Voade deixou de dar Olha, ele terceirizou a decisão. Mas ele não foi olhar na televisão. Ele não foi olhar que o VAR chamou ele. Quer dizer, tudo igual no Rio Grande do Sul. Muito bem. As arbitragens, todas beneficiando os adversários do Grêmio. A todo momento, Cacá e Baldasso aqui no programa. Júnior Maicá, como é que estão as nossas redes sociais aí? Tá muito bom, Silvio. O pessoal tá... Audiência fantástica. o pessoal tá Estamos participando. com mais de milhares de pessoas assistindo aí nas redes sociais. É isso aí. O pessoal quer saber quem é essa marreca para falar em sistema vermelho. Sou eu mesmo. O Kleber Santos está perguntando aqui. Tu é a marreca? É, eu, marreca. É, isso aí. O José Vunch aqui está discordando do Cacalo, diz que o Everton caiu sozinho, rapaziada participando. Diz que o Baldasso está precisando... O Everton caiu sozinho. Vamos dar o tempo da risada agora. O Guilherme Teixeira disse que vai dar um prêmio pro Cudê aqui, que o Baldasso pediu, que é a entrevista coletiva do ano. Foi o melhor coletiva que Melhor é teve. a Taça Diego Souza. Essa é Taça a coletiva do ano vai ter pro E Cudê a Taça aqui. Diego Souza pro Grêmio. Tá sim, Silvio. A galera tá junto. Kleber Grabowska, a classificação do Inter. Enfim, uma voz sensata aqui nesse programa. Tá na hora. Eu queria saber do Fabiano Baldasso qual é o grau de satisfação em Vai tirar. fazer uma pergunta, ele vem com tudo. Ele tira o teu espaço. ele vai tirar do Flamengo lateral como o Rodinei. Se o Fabiano diz assim, o Cudê achou o time do Internacional. Como é que o Internacional pode jogar Isso é com provocação, hein? dois laterais tão fracos? Ontem o Rodinei jogou tão mal que ele foi pior que o Wendel. O Wendel é um jogador odiado pela torcida. Ontem do o Internacional. Rodinei jogou mal. Tá bom, então tá. Ontem o Rodinei jogou mal. Mas o Rodinei Fabiano- tem boas partidas no Inter e eu não tiraria o Rodinei do time agora. Não tiraria. Eu O acho jogo, bom de ontem, jogador. o jogo de ontem foi um misto de Inter e Laú, do Beira-Rio, aquele jogo sofrido, nervoso, com o Grenal. Mais uma vez o Internacional
vai para o sacrifício no segundo tempo. Só que o segundo tempo do Internacional ontem não foi tão bem organizado quanto foi no Clássico Grenal. Possivelmente porque perdeu justamente o D'Alessandro, que era o cara que organizava o time do Internacional. Foi muita correria e muito desespero. O Internacional quase perdeu a vaga naquele lance que o Lomba foi gigante e defendeu, mas foi um jogo de muitos riscos. Eu esperava um jogo nervoso e difícil para o Internacional, mas eu não esperava que fosse tanto assim. Eu acho que os 20 minutos iniciais do Internacional muito bons, e eu acho que ontem o Kudê, além de achar um lugar para o Marcos Guilherme e fazer uma outra composição, ele mostrou que... acha que os minutos iniciais foram bons? Os 20 E depois ele trocou, depois ficou um negócio terrível para o Internacional, tanto que ele trocou. O Internacional começa amassando, começa com a marcação lá em cima e pegando sempre a segunda bola. Então tá toda hora aqui. E o D'Alessandro jogando e fazendo os outros jogar. Daqui a pouquinho o Internacional recuou para pegar um pouco de fôlego e começou a dar espaço para o Tolima. E aí ele troca. E aí ele começa a mexer na posição do Musto. E eu achei isso uma coisa muito interessante. O Musto ontem fez 3 ou 4 funções diferentes e o Internacional mexendo as peças com o que tinha inicialmente, teve outra tentativa. Mas é possível isso para o Musto se não tiver o Lindoso na frente. Como seria possível para o Lindoso jogando na posição do Musto se não tivesse o Musto na frente? O Musto... a partir do momento em que tu tens um jogador, e eu até não acreditava que o Edenilson pudesse fazer realmente essa função, mas a partir do momento em que tu tem um jogador com outra qualidade e outra característica como o Edenilson, foi possível, inclusive, para o Musto O Edenilson ontem no segundo tempo voltou para a função do Grenal, jogando por dentro na linha de 4. A primeira coisa a se dizer é o seguinte, algumas pessoas estão fazendo a confusão. Ele não mudou o esquema do Internacional com a troca. Ele manteve rigorosamente o mesmo esquema. Tá? A única coisa perto de mudança de esquema ontem foi justamente o que o Kleber falou. Que o Musto ontem recebeu mais liberdade, o Musto esteve muito mais no meio-campo do que como líbero, apareceu em ações ofensivas, mas também não mudou o esquema. Quando sai o Lindoso para a entrada do Edenilson, eu imaginei, para a entrada do Marcos Guilherme, eu imaginei que fosse mudar o esquema. Tá? Mas não mudou. Eu não imaginei. Baseado naquele gráfico que a gente viu aqui ontem. O Edenilson veio para a função do Lindoso, é que eu achei que o Edenilson não viria para a função do Lindoso. Eu achei que ele botaria o Musso na abertura do meio-campo e mais um atacante. Aí mudaria o esquema. Não foi o que ele fez. Ele põe o Edenilson na função do Lindoso e o Marcos Guilherme na função do Edenilson. A linha de 3. E o Edenilson estava absolutamente apagado no jogo. E ali, como que um corte, o Edenilson passou a ser protagonista da partida, mostrando que efetivamente a mudança de posição do Edenilson fez com que ele jogasse mais. Eu acho que o Kudê encontrou o time do Internacional. Daqui a pouco os lances da vitória do Internacional e da classificação. Júnior Maicato, entende de futebol? Um pouquinho. Então analisa pra gente perto aí. Desses monstros aqui, nada. Eu acho que o D'Alessandro mostrou que é um gênio ontem, né? Porque ele foi expulso e aí o Tolima ficou com a bola. Era a melhor coisa que podia acontecer pro Inter. Sim. Que o Tolima estava jogando bem porque ele não precisava propor o jogo como propôs lá na Colômbia, né? Então, cara, o segundo tempo, claro, teve aquele lance no final do jogo, mas o Tolima com a bola, ele não sabe o que fazer. Tem um jogador, que é o Campas, que jogou bem ontem de novo. Esse joga muito, E 19 anos de idade. Muito bom. O Tolima já recebeu uma proposta do futebol norte-americano por ele, e um valor pequeno, não aceitou fazer negócio. Esse é o jogador. Mas eu tenho muito receio. Equatoriano, venezuelano, colombiano. Mas 90%. Tu viu o jogador jogar? Isso é preconceito, né, Posso cara? falar? Posso falar aqui? Tu viu o cara jogar? 90% dos jogadores vêm pra cá e se perdem. Se tu vai, Bolanho, Serras, Mickey Arroio... Bolanho se perdeu? Guerron... Bolanho se perdeu, Porto Alegre? Fez uma baita Libertadores e não jogou nada. Tu tá dizendo que ele se perdeu. Não, tu vem aqui e se perde. Os caras vêm pra cá e não jogam. O que vão fazer? Eles têm um estilo diferente de futebol. Tem o Soteldo aqui... Mas o Otero, por exemplo, Casares no Atlético Mineiro, os caras estão sob críticas a todo tempo lá por causa de festas. Os caras são... É um fato, infelizmente é um fato. Mas é um grande jogador o Campas. Agora, sobre o jogo, eu acho que ele sacrificou o Edenilson porque ele encheu o saco do Lindoso errando passe, né? Tanto é que a substituição vem quando o Lindoso dá um passe nas costas do cara, né? Do próprio Edenilson, acho que é, ou do Rodinei. É bom que se diga que o técnico do Inter disse que o Lindoso foi substituído porque estava machucado. Mas tem um detalhe, o Lindoso foi substituído porque estava machucado e ele poderia fazer uma substituição tradicional. Podia botar o Johnny. Colocar o Johnny, por exemplo, um pouco mais atrás e puxar o Musto, ou colocar o Nonato. Não,
Ele trocou, Silvio, ele não manteve tem- a mesma ideia, mas com jogadores diferentes. Ele não tem esse jogador. Ele não tem esse jogador. O que ele fez ontem foi sacrificar o Edenilson, porque a gente sabe que o Edenilson funciona bem pelo lado, Sim. e funcionou. Tá. Mas eu acho que foi, Mas- assim, foi uma medida extrema porque ele viu que estava dando... Eu discordo um pouquinho de ti. Se funcionou, é porque existe a possibilidade de funcionar. E Não, eu não, até ok. disse ontem aqui que eu não acreditava Mas eu que acho- ele pudesse fazer essa função. Não, eu concordo contigo, Mas Silvio. daqui a pouco tu Mas pode eu ter acho uma que solução aí. a ideia dele é... Eu tenho um cara que faz esse lado direito muito bem, que é o Edenilson. Acho que a gente concorda que é o melhor jogador do Inter no ano até o momento. Mais se adaptou, mais ganhou com o esquema novo. Mas ele puxa, teoricamente ele não mexeria no Edenilson, isso que eu Sim, quero dizer. sim. Só que ele encheu o saco do Lindoso errando passe e ele trocou. Eu queria fazer uma consideração especial sobre o D'Alessandro, porque o D'Alessandro ontem... Vamos ver os lances. Vamos. A gente vai mostrar os lances, mas antes eu só quero fazer um contato. Rafael Serra está na redação? É que eu não cheguei a falar com o Serra aqui, deixa eu ver uma coisa. Se ele está aqui. Está aqui o homem. Ele não veio nos cumprimentar aqui, né? A máscara. Ele bateu. veio, ele veio. Bom, então O eu... senhor já estava aqui na... Eu é que estou mal, então. Eu que estou mal. O Grêmio, agora com a notícia, digamos, oficial de que o Inter está no seu grupo nesta Libertadores da América, Serra. É isso aí, Benfica. Era o que o Grêmio queria, né? A gente sabe que internamente, né, o Grêmio e o Inter também, né? Os dois, se puderem evitar Grenal, melhor. Mas por essa questão de logística, Benfica, né? E estamos aí em meio ao Campeonato Gaúcho também, né? Evitar uma viagem para a Colômbia, lá onde fica o Tolima, onde o Tolima joga. O Inter enfrentou isso, né? Em Bagé, uma viagem que não é assim uma logística muito fácil. Logicamente que um Grenal estando em Porto Alegre é melhor, né? E até em cima do que falou o Baldasso aí na abertura, Benfica, o Renato é tão pé quente que ele disse que ia torcer pro Inter e o Inter passou pelo Tolima, viu, Benfica? Vamos ver se continua. Mas tu acreditou mesmo naquilo que o Renato falou ou não? Benfica, é como eu falei, o discurso externo, né? Pela logística, obviamente que todo pela mundo prefere logística é jogar em verdade. Porto Alegre, que o o Inter Baldasso também, né? tá- Agora, o na Serra- bola, rolando, ninguém quer um Grenal, Benfica. O Silvio, é que o Baldasso está falando como se fosse uma ironia, que o Renato tivesse feito uma ironia. Ele não fez. A resposta dele foi naturalmente dizendo, olha, torço pro Inter Se não chegar- foi uma ironia, ele desrespeitou o Internacional. Pois é, tu tá transformando numa Tá. guerra, tu tá pegando Se- como se fosse não, uma flauta. não tô- se pegar a coletiva do Renato, vai aparecer dizendo assim, olha, torço pro Inter chegar. Se é pra bom. ele, Não, se é que pra o ele Baldasso jogar, mas se tá pra bacana, ele mas jogar, e não, tu? só um pouquinho. Se pra tô ele trazendo a jogar, informação. se pra ele viajar alguns quilômetros trazendo a a menos, informação. se pra ele jogar um Grenal vale a pena para viajar alguns quilômetros a menos, ele desrespeitou o Internacional. É bom, essa informação que tu tá me dando, ela é importante. Então aqui para quem tá assistindo, Renato desrespeitou o Inter. Se não foi uma brincadeira, ele desrespeitou Silvio, o Inter. eu quero Tá, mas antidoping. tu não admite que o Renato possa ter feito uma ironia? Antidoping do programa, por favor. Ei, Não, o Baldasso não tá por Mas tu hoje. não admite, eu tô falando pra ti. Não, tu eu não admite que ele possa ter feito uma ironia? Estou trazendo a informação porque eu vi a coletiva que o Renato disse. É bom pro nosso futebol, é bom pra imprensa, torço pro Inter chegar na fase de grupo. Bom, então tu não pode- Melhor, menos uma viagem. Se tu tá- ele não disse assim, eu torço porque nós vamos ganhar porque é fácil. Não foi isso. Se tu tá Que é o que o valorizando- Baldasso tá querendo dizer. Se tu tá Amanhã eu valorizando... vou trazer essa coletiva aqui, hein, pra provar. Se tu tá valorizando a entrevista do Renato, não desfaça da entrevista do Cudê, que foi elogiada pelo Baldasso aqui. Não tô por uma desfazendo. questão de equilíbrio, Não tô né? desfazendo. Vale a do Renato, não vale a do Cudê. Silvio, não estou desfazendo, eu só não estou dizendo que a entrevista do Renato foi a melhor do mundo, como disse o Baldasso. Eu estou dizendo que o Renato disse isso, que é bom pro futebol Não gaúcho. pode ter doído tanto. A única coisa que eu disse é só agradecer ao Renato. Não tá doendo. Eu só agradeci o não Renato. Tá doendo. Se Eu tô você se te morderam, trazendo tanto uma desculpa. informação, Baldasso. O Serra e tá o transformando- Serra e o Maicá se morderam, mas calma, gente. O Grenal não pode desestabilizar Não me vocês. não me mordi. Tu Tu te tá, mordeu? Tenho tanto medo de um Grenal, Não, o gente. Benfica... tá terraplanando, Baldasso. Fala. Eu tenho certeza, conhecendo um pouco lá o ambiente do Grêmio, que isso é informação, tá? Não foi uma ironia, não foi uma brincadeira que o Renato fez. Quando Não ele foi disse desrespeito. que preferia um Grenal até por torcer pelo Inter, porque é um clube do Rio Grande do Sul, né? Nós somos gaúchos e tal, e queremos sempre que os dois vão longe. Claro que tem a corneta, a rivalidade. Isso não foi uma ironia dele, né? Sim. Mas a questão da logística, isso não... também é a minha opinião, não é um desrespeito, né? É uma questão óbvia. Tu jogar em Porto Alegre e jogar pegar um avião, ter que andar de ônibus até chegar à cidade num outro país, o que a gente vai preferir jogar? Eu tenho Ô, certeza Serra, que o Inter também quer um fazer Grenal. uma Serra, referência, então, Benfica. Serra, eu só vou ouvir então, já que a discussão é essa, quero ouvir uma voz sensata sobre isso. Fala, Eu só quero Cacá. fazer uma referência. O Baldasso utilizou uma expressão que um Grenal pode desestabilizar o Grêmio. Puxa vida,
Se alguém vai desestabilizar no Grenal, é quem não o ganha as 6 partidas desde 2018. Não é o Grêmio que vai se desestabilizar com o Grenal. Desde 2018, o Grêmio não perde Grenal. Quer dizer, eu até admito, se eu fosse o Renato, eu diria, eu prefiro o Grenal, porque ganhar deles faz desde 2018 que eu não perco. Mas o Renato foi sério, o Renato foi correto, o Renato foi profissional. Eu, flautista, diria, eu prefiro o Grenal, porque desde 2018 eu passo por cima deles. Acabei de ganhar a Taça Diego Souza, ganhando deles. Mas eu agora estou seguindo o rumo do Renato. Eu acho que Grenal é muito difícil, mas eu também prefiro jogar um Grenal do que viajar 8 milhões de quilômetros, tu entende? Se a situação fosse inversa. E acho que o Renato não cometeu nenhum desrespeito com o Internacional, absolutamente não, e nem tocou flauta e nem fez ironia. O Renato prefere jogar em Porto Alegre. O que o Renato disse foi que preferia enfrentar o Inter do que enfrentar o Tolima, tá? Isso é um desrespeito. Se fosse o inverso e eu dissesse que para não viajar um pouco a mais eu preferia enfrentar o Grêmio do que enfrentar o Tolima, eu estaria desrespeitando o Grêmio. Foi o que o Renato fez. O Renato não desrespeitou o Internacional. O Renato pensou exclusivamente na sua equipe, que tem jogos paralelos pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio, quando o Renato fez essa frase, eles tinham sido desclassificados do Campeonato Gaúcho pelo Caxias, diga-se a bem da verdade, e teria que jogar competições paralelas. Então, para evitar uma viagem desse porte, o Renato preferiu jogar os 2 Grenais em Porto Alegre. Não há nenhum desrespeito à instituição internacional, que é grande, que é forte, que entrou na Libertadores, mas que há 6 Grenais não ganha desde 2018. Silvio, isso é um fato, isso é número, isso não é desrespeito. O que o Baldassi está tentando fazer é aquela entrevista do cara do Corinthians lá que comemorou a classificação do Guarani do Paraguai. O Baldassi está querendo dizer que o Grêmio comemorou a classificação do Inter por achar que é fácil. E não foi isso, foi uma declaração política. É como o Serra disse, cara, se não precisar ter Grenal, Grêmio e Inter soltam fogos. São 8 Kleber, jogos. fala, Oito jogos em um mês. Hã? Gauchão e Libertadores serão 8 jogos em um mês para Grêmio Internacional. Sim, por aí. Serão? Se brincar, O Grêmio tem 8 jogos em 25 dias. Bom, E quantos fora? é. E quantos fora? É. Onde é que o Inter tem 8 jogos, mas só vai viajar, né, contra o Esportivo em Bento dia 25. Exatamente. Esse jogo agora é dia 29. E o primeiro jogo da Libertadores que o Inter vai viajar é a 5ª partida dele na Libertadores. Porque os 4 primeiros jogos são em Porto O Inter Alegre. não tinha escolha, ou se classificava ou estava fora. Então, e deu tudo certo Eu pro tenho Internacional jogos em termos de logística. O Renato desrespeitou o Inter ou Eu não? acho que não. Silvio, eu tenho os jogos aqui. Puxa vida, o Renato respeitou o Inter. Ao contrário de desrespeitar, o Renato respeitou a grandeza Preferindo pegar o do Inter do que o Internacional. Tolima. Beleza. Silvio, Baldassi, pelo amor de Deus, o Internacional reclamou um mês que tinha que viajar até não sei aonde, quanto tempo. Como é que o Grêmio tem um jogo contra o América de Cali, contra a Universidade Católica, Grenal, Esse programa- e teria que ir a Ibagué ainda? Esse programa está passando Tá muito rápido, gurizada. absolutamente correto, senhor Renato Portaluppi. Esse programa está passando muito rápido. Rapidinho, Maicá. Os jogos, então. O Grêmio com o Juventude agora no sábado, na terça com o América de Cali, aí o Pelotas em Pelotas, aí tem o Grenal da Libertadores na Arena no dia 12, no dia 15, Grêmio e São Luís, de Juí na Arena, dia 18, Universidade Católica e Grêmio no Chile, dia 21, o Grenal no Beira-Rio, e 25, o Grêmio e Ipiranga na Arena. O Inter, Caxias e Inter agora em Caxias, Inter e Universidade Católica no dia 13 agora, Libertadores, dia 8, Inter e Brasil no Beira-Rio, dia 12, o Grenal da Arena, da Libertadores, dia 15, São José e Inter, aqui em Porto Alegre, Inter e América de Cali no Beira-Rio, dia 18, dia 21, o Grenal, né, do Gauchão, e dia 25, o jogo contra o Esportivo A Ibero. gente vai distribuindo isso. Vamos ver lances do jogo? Da vitória do Internacional. Batista, deixa rolar os lances aí, por gentileza. Foi a primeira chance do Inter com o Guerreiro, que conseguiu exatamente. girar e concluiu. Comecinho do jogo. 1:20. Primeira chance. Repete. Nós Foi bem o Guerreiro. Vamos Giro seguir. aquele que a gente espera dele. Quase saiu o gol. Isso aí não é nada. Não sei nem por que estão repetindo esse lance. Não, isso mas vamos lá. esses lances são da Comebol. Ah, tá. Essa aí foi uma boa defesa. Isso foi no primeiro tempo ainda. Foi a única chegada com força
do Tolima no primeiro tempo. Não. No finalzinho tem uma que o Lomba tira entre as pernas. O Lomba melhor em campo ontem. Ele não lembra disso. Não, o Lomba não foi melhor em campo. Claro Olha que aqui. foi. Se não fosse ele, estava eliminado. Esse aqui é o cabeceio do Bruno Fux, que entrou bem no jogo. Que ontem estava bem no jogo. Cara, ontem ele está ganhando as confiança. pessoas estão se prendendo naquela defesa do final do jogo do Lomba. Nos 5 minutos em torno daquela defesa, o Inter teve 3 chances de gol. Mais pra ti aí, Baldassi, que tu não viu, tu só O Inter teve 3 chances de gol. Quando o Lomba fez aquele milagre no final, o Inter tinha tido 3 chances de gol seguidas. Mas o que eu vou te dizer? O Lomba salvou. Não, o Lomba não salvou nada. O Lomba foi bem no jogo. Ah, O não Internacional salvou, era para não. ter ganho de 4-0 esse jogo. Mas não ganhou. Olha aqui, isso aí é o gol. A jogada do D'Alessandro e o cruzamento com a Jogada perna, não, a magia de com uma D'Alessandro. perna direita. A magia A de magia? D'Alessandro. É. Aquilo ali, isso aí é magia. Cacalo, E o meu zagueiro com a mão no aquilo joelho. que te acelera o coração, Cacalo. Olha o que o D'Alessandro faz. Isso é magia, isso não é futebol. Isso é outra coisa. Isso é magia, Cacá? É magia. É. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui. Olha aqui. Esse chute não foi a gol também, não pode mostrar. É o chute. Esse ali é o rapaz, né? O Campaz, né? É ele. Que é muito Tá bom loiro jogador. agora. Hã? E ele é a expulsão do Alessandro. Tá loiro o Campaz. E agora vem a expulsão do D'Alessandro. Eu vou dizer uma coisa, Jogada Ah, isso aí- infantil. isso é magia. Isso não foi magia. Isso foi magia. Jogada infantil do D'Alessandro. Se vocês- Olha isso o que foi ele magia. fez. Isso foi magia. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Se vocês Não, deixarem eu peraí, falar, vocês vão saber a minha opinião. Isso aí é caso de prisão. Isso foi magia. Quase quebrou a perna do jogador. Isso é covardia. O É D'Alessandro- caso de prisão. Ali, ó, É salvou, caso de ó. presídio central. Salvou o Lomba. O D'Alessandro Tá, eu queria ver vinha as 5 chances que estavam antes desse lance aí. O D'Alessandro Essa foi... Comebol faz uma edição muito ruim, cara. Opa, milagre que o programa está colocando a chance do Inter também. Opa, colocando. foi legal isso. Em Obrigado. aí. seguida, e nós separamos 4 lances só do Internacional. Obrigado. Daí não vai ter Obrigado. do Tolima para tu A analisar. reprodução dos lances só tem o Lomba defendendo, o Lomba fazendo milagre. Batista, Negócio impressionante. Batista, Sistema azul da Comebol. obrigado aí, Batista. Em seguida eu peço os lances aqueles separados aí, Deixa eu Batista. só dizer sobre o D'Alessandro. Esses lances são da Comebol. Deixa eu só dizer, aliás, uma Tu outra tá coisa. criticando a Comebol. Olha Não. onde tu tá te Eu, metendo. eu queria Isso dizer, aqui parece uma missa, Silvio. Só o padre fala. eu queria dizer uma outra coisa, Pelo tá? amor de Deus. Já que está todo mundo contra mim hoje, eu só queria um espaço para dizer uma coisinha. Quando o Internacional tomou 3 gols do São Luís, houve uma catarse no Rio Grande do Sul. Uma catarse da imprensa do Rio Grande do Sul. Só se falou dos 3 gols que o Inter tomou do São Luís. Eu tentei no Google agora. Tentei no Google, também não achei. Pelos Twitters e pelo Facebook e pelos perfis de todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, eu não vi nenhuma manchete sobre o Internacional, dos 10 jogos na temporada, não ter tomado gol em 7! Eu não vi nenhuma manchete sobre o Internacional ter passado por toda a pré-Libertadores sem tomar nenhum gol! Nenhum gol! Eu não vi nenhuma manchete! Quando o Inter tomou 3 gols do São Luís, foi catarse no Rio Grande do Sul! Onde é que estão essas manchetes agora? No Grenal. Nós estamos todos pensando no Grenal. Tomou gol ou não tomou gol? Muito bem. Então, Batista, por gentileza, tem 4 lances separados. Vamos ver o primeiro aí. Ó. O primeiro é esse cabeceio do Bruno Fux, para que tu possa falar do zagueiro, do novo zagueiro do Internacional, titular. Benfica, eu tenho muita curiosidade. Ele é titular. Benfica, eu tenho muita curiosidade. Qual é a punição que vão aplicar esse D'Alessandro, que quase quebrou a perna do jogador do Tolima? Prejudicou numa atitude, num ato covarde, quase que esse é caso de presídio central. Prejudicou o Inter no segundo tempo e está fora do primeiro jogo do Internacional, Tá fora, não joga. agora na fase de grupo da O Libertadores. gol do Guerreiro é de uma saída de bola do Bruno Fux. Perfeito. Vamos para o segundo lance então, Batista. Vamos para o segundo lance, por gentileza. Aí é o lance do gol. É o lance, como é que é o... Magia. A magia. A magia. A magia. Teve 2 magias no jogo do D'Alessandro. Aqui apareceu, olha o movimento do Guerreiro aqui, ó. Não sei o que o zagueiro tá fazendo com a mão no joelho. Tá Olha o dançando movimento tchan. esse zagueiro tem 1,95 m. Ele não viu aqui o Guerreiro por trás dele fazer o movimento. Não, golaço. Incrível golaço. isso. Não, o gol foi muito bonito, Golaço, e o Guerreiro golaço. foi inteligente. O zagueiro, como ficou de costas, se perdeu, né? É quem pode fazer esse tipo de jogada no Inter, né? Mas como disse o Baldassi, foi diferenciados. magia do D'Alessandro, é isso? Foi mesmo. É? Esse Muito bem. a bola chega aí numa saída de bola do Bruno Fux, Vamos. justificando a sua presença no time. Terceiro lance, por gentileza, Batista. Vamos lá para o terceiro lance. A Aí é o expulsão. lance da O D'Alessandro expulsão. pediu desculpas do vestiário para o restante do grupo, porque realmente ele foi mal nessa. O D'Alessandro deve ter passado o segundo tempo numa tensão absoluta. Ele foi, Hein, Kleber? ele foi o primeiro a invadir o campo, né? De banho tomado, entrou
Feliz da vida. Olha lá que E jogada, outra coisa, que jogada criminosa, o primeiro- meu Deus do céu, O cara. primeiro cartão amarelo do Alessandro, o Inter perde a bola, tá levando o contra-ataque, ele segura o jogador e né, os dois amarelos, nenhuma discussão. E o último lance, então? O último lance, Batista? Olha aqui, ó. Olha a defesa. Isso é um balão do goleiro, né? Como é que tu define essa defesa? Último Mas minuto. olha o que faz o Edenilson no fim do jogo, Baldasso. A rapidez do Edenilson, que ainda estava com gás para criar essa jogada para o Guerreiro. O Edenilson, que naturalmente joga nessa linha de 3 pelo lado direito, para fazer esse tipo de jogada. E muitas vezes entrando na área. Ontem, ele virou um jogador do meio desta linha de 3. Mas jogou demais na partida. Cresceu. Cresceu nessa posição. A gente tem dito aqui, Baldasso, que o ideal para essa função não é o Rodrigo Lindoso, porque esse jogador, Kleber, ele precisa não apenas ajudar na marcação, como sair com velocidade e qualidade entrando na área. O Lindoso não tem isso. Ele não faz isso que o Edenilson fez. Não, né? não faz. E no primeiro tempo, o Musto avançou um pouquinho, o Inter todo avançou e o Lindoso jogou praticamente numa mesma linha mais Sim. avançada, com o Edenilson do lado e o Bosquilha do outro. E não Sim. se viu colaboração nenhuma do E quem Lindoso. tiver precisando de um goleiro, É? esse Monteiro aí, pode contratar. Não, e quem estiver precisando precisando de um goleiro? meia também, pega o Campas. Aí Lindoso, não sei. essa ideia vai continuar? Aí é que tá. O D'Alessandro não joga terça-feira. O que a gente imagina que naturalmente aconteça e que eu torço que aconteça? Entra, naquele espelhamento de titulares e reservas que nós fizemos aqui, o Thiago Galhardo no lugar do D'Alessandro. Mas, abram a O Galhardo ontem ia entrar no lugar do D'Alessandro. Mas ele pode também botar o Marcos Guilherme no lugar do D'Alessandro e devolver o Lindoso ao time. E o Potker? Eu não gostaria que isso acontecesse. Se ele faz isso, Kleber. O Galhardo no lugar do Alessandro, eu acho que é a troca mais óbvia. E continuar com o Lindoso. Acho que não, né? Acho que o jogo de ontem mostrou que o Internacional tem outra maneira de jogar, né? O primeiro tempo do Internacional foi dividido em 2 etapas, né? Um começo muito bom e depois, quando precisou de peças diferentes, não só da movimentação do Alessandro, faltou, né? Não Então, pode acho que... aparecer. Desculpa, Acho que o Edenilson ali mostrou ontem que aí- pode fazer. E essa mudança de posicionamento do Musto mais atrás, mais à frente, também é uma variação interessante dentro do jogo. Sim, com a chamada depois, a partir da troca, com a intensidade, com o Edenilson no centro e com velocidade, com rapidez, que esse ataque só com o D'Alessandro e o Guerreiro não tem. E velocidade de movimentação. Marcos Guilherme é um jogador Sim. que se movimenta bastante e o Edenilson liga as duas intermediárias. Né? Não pode aparecer o Potker? Uma chance? Pode, mas até ele já teve à disposição em outras oportunidades e não foi Ele vai utilizado. ter chance, mas eu só não vejo Não, característica. O Potker acho que não jogou essa temporada ainda. né? Ainda não. E a nossa interatividade, Júnior Maicá, já vou voltar com o Rafael Serra. Tá bombando, Silvio. Eu recebi um WhatsApp aqui do nosso querido Leozinho, Leonardo ali, e ele achou a coletiva do Renato. Que o Renato diz Então isso. vai ter o VAR da coletiva hoje. É? Então, A hora que o senhor quiser chamar, já vamos chamar então. o senhor que manda, o senhor é o meu Vamos fazer o comandante. seguinte, vamos segurar isso aqui que eu quero voltar com o Rafael Serra. Serra, fala comigo aí na redação, por gentileza, Serra. Tô sempre na tua espera, Benfica. Serra. Sempre te ouvindo. E a morte do Valdir Espinosa? Benfica, foi de certa forma até surpresa, né? Porque alguns dias o Valdir Espinosa passou por uma cirurgia e ele teve alguma complicação nessa cirurgia lá no Rio de Janeiro. Então até pegou de surpresa muita gente, né? Uma cirurgia que aconteceu há cerca de uma semana, 15 dias. E ele passou por dificuldades, ele estava com uma infecção respiratória, estava bem complicado assim na cirurgia. E aí, esta manhã acabou não resistindo, né? O Valdir Espinosa, que vamos dizer assim, ele teve uma trajetória de ídolo no Grêmio, né, Benfica? Ele foi jogador, ele foi o técnico do maior título do Grêmio, título mundial da Libertadores de 83. Depois ele acabou saindo do clube, né? Volta, e aí ele volta recentemente com o Renato, Benfica, que é o pupilo dele, né? Essa dupla lá de 83, e é campeão de novo com o Grêmio, mas aí numa parte mais técnica ali, né? Porque ele participou da comissão técnica da Copa do Brasil em 2016, depois acaba saindo, mas enfim, volta para ser campeão aí e ele acabou foi demitido, falecendo né? hoje aos 72 anos. Aí quando saiu ele foi demitido, né? E chorou dando entrevista Isso, em função de toda a relação que ele tem com a história do Grêmio. O Espinosa e a história dele no Grêmio, Cacau. Olha, eu fiquei muito triste, Benfica, com o falecimento do Espinosa. Eu o conhecia desde 1968, Benfica, quando ele era juvenil do Grêmio, na época era juvenil que se chamava.
e ele subiu para a equipe principal no ano seguinte, em 1969. Ele participou daquele famoso Grenal da inauguração do Beira-Rio, da briga aquela. Isso. Foi um dos poucos jogadores que não foi expulso naquele Grenal de 1969. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Espinosa, de amizade, durante muitos anos, mesmo ele, especialmente quando ele não estava no Grêmio, nós mantínhamos uma relação. Ele foi jogador e técnico do Esportivo de Bento. Eu fui advogado do Esportivo de Bento muitas vezes, a pedido do Espinosa e do treinador Chiquinho na época também. Então, para a comunidade gremista foi uma notícia muito triste. Ele marcou a história do Grêmio com títulos, com participações importantes. E eu tenho certeza que todo gremista hoje está muito saudoso desde já, pelo desaparecimento de Espinosa. Quero desejar a ele, a família, aos filhos, o maior sentimento de pêsames possível, esperando que eles possam superar essa perda, que sempre é muito difícil. Eu lembro do Espinosa jogando pelo Grêmio. Eu jogando também. Grenal pelo Grêmio. Eu E também. lembro em manhãs de domingo, por exemplo, em que ele se dava entrevista naquela época, porque eu já estava em rádio e estava vivendo isso aí. E eu lembro do Espinosa da parte do Grêmio e o Tovar, que era no centro médico do Internacional, se provocando com bom humor no domingo de Grenal na parte da manhã, quando isso era possível, Kleber. Era um negócio impressionante, E o que Espinosa- preparava o Grenal para E a o tarde. Espinosa, além de ser um profissional competente, é uma pessoa muito carismática. As entrevistas dele eram muito divertidas, muito conteúdo. O Cacalo lembrou aqui, o do Grêmio não precisa nem lembrar, né? É emblemático no Grêmio. No esportivo, ele foi um treinador. O trabalho dele no esportivo faz ele ser chamado para. Jogador e treinador. Ele encerra a carreira no esportivo como jogador e depois começa a trabalhar como treinador. Indica o Renato Portaluppi. No esportivo ele tem uma trajetória sensacional. E o outro trabalho emblemático dele é o Botafogo. O Botafogo estava há 21 anos sem ganhar um título. Em 1989, ele comanda a conquista do Campeonato Carioca. Espinosa trouxe o Renato Portaluppi do Esportivo para o Grêmio. Eu conheci o Espinosa em 86, quando ele treinou o Grêmio. Baldassi foi uma das grandes figuras que eu conheci na história do futebol. Uma figura sensacional, amável. Entrevistas, por mais que a pergunta fosse forte, ele dava a entrevista de forma absolutamente civilizada e treinou o Inter. É isso aí. Em 92, se não me engano, quando o Internacional, talvez tenha sido o pior ano desses últimos tempos, o Internacional teve 6 ou 7 técnicos. E o Espinosa foi um deles. Não foi 90? Ou 90. Acho que foi o ano da Copa. 90. O Inter fez uma homenagem especial também hoje pela manhã, através das suas redes sociais, ao Espinosa. E fez essa lembrança, que treinou sim o Inter também. Uma grande figura. Figura que ultrapassa qualquer questão que envolva rivalidade Grenal. Todo o Rio Grande do Sul está triste hoje. Essa resposta que o Léo separou para ti é só Valdir, a resposta, não é a entrevista completa. Nós precisamos só da resposta. Me permite, Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Exatamente. Vamos ver, então, vamos colocar na tela se há a resposta do Renato em relação à preferência pelo Internacional na Libertadores. Você quer o Inter no grupo do Grêmio na Libertadores, sim ou não? Sim. Inclusive, isso falei para os jogadores do Internacional, eles são testemunhas lá. No final do jogo, antes de cumprimentar o Jean-Pierre e seus auxiliares, eu passei por 4, 5 jogadores, vocês devem ter a imagem. Eu fui lá, dei os parabéns para eles pelo jogo que eles fizeram, mesmo com o jogador a menos, e falei para eles, estou torcendo para vocês passarem. Porque aquilo que eu falei, eu dei uma entrevista essa semana aqui para outro canal de televisão, inclusive para o teu canal, elogiando e falando que eu estava torcendo para o Internacional. Isso valoriza o futebol gaúcho, valoriza o futebol brasileiro. Infelizmente nós tivemos já o Corinthians fora. Eu acho que quanto mais clubes brasileiros, valoriza todo mundo. A rivalidade, ela existe. Mas não é porque nós somos rivais que nós vamos torcer contra o nosso adversário. Até porque o Internacional entrando, valoriza o futebol brasileiro, vamos ter mais 2 Grenais e o que é fundamental, o Grêmio vai ter uma viagem a menos longa, que a viagem para a Colômbia ela é longa. Então nessas alturas, um jogo a cada 3 dias é Campeonato Estadual, é Libertadores, quanto mais o teu grupo estiver descansado, melhor. Que vem o Internacional. O Internacional é grande, o Grêmio é grande também, valoriza todo mundo, valoriza vocês aqui da imprensa do Rio Grande do Sul, valoriza o futebol brasileiro. Então não tem essa, vou torcer contra porque o nosso maior rival. Isso fica por conta da torcida, tem a rivalidade, a gente entende isso, entendeu? Mas eu tenho que pensar no que é melhor para o Grêmio. O melhor para o Grêmio é a gente fazer uma viagem a menos para a Colômbia, que é longa, que entra aqui o Internacional, sem problema algum. Vamos nos enfrentar 2 vezes na Libertadores, qual é o problema?
Tá aí o Renato, ô Baldasso. Ele foi Obrigado irônico pela com o torcida. Inter? Muito obrigado pela torcida. Desrespeitou, né? Porra, Total. que desrespeito. Total, Nossa. total, Ah, eu tô impressionado. total. Onde é que ele desrespeitou, tu achas? Prefere enfrentar o Inter do que pegar um time de infinita inferioridade técnica por conta de ter que fazer uma viagem mais longa. Para mim é desrespeito. É opinião minha. Eu gostaria de poder ter o direito. Ouvia. Quer ouvir de novo? Quer ouvir de novo? Eu ouvi. Não, tá surdo. Eu ouvi. Não, é que assim, tá ó, surdo, eu gostaria de ter o direito de ter minha opinião. Não, mas a tua opinião. Se o programa me der esse direito, a minha opinião é ele desrespeitou o Inter e ponto. Uma coisa é ter opinião, outra coisa é viajar na maionese. Não, pois é, tu tá então viajando. me deixa viajar na Tu maionese tá falando, como eu quero. tu tá insinuando que o cara desrespeitou Eu não o Inter. estou insinuando, eu estou Tá dizendo. insinuando. Eu estou Tá dizendo. Então, Ele tu tá desrespeitou errado. o Inter. Tu tá errado. Eu senti dessa forma. Mas tu tá errado, Eu senti Baldasso. dessa forma. Não, em ter opinião, eu Tá não aí tenho. a entrevista, tu quer ouvir de novo? Se eu ouvir de novo, talvez piore, porque ouvido essa piorou. Vai piorar porque o teu Ouvido ouvido tá essa piorou. fechado. Tá Kleber, com o ouvido fechado. Kleber Grabowska, a dupla Grenal no mesmo grupo. São 4 times e classificam 2. Dá para pensar nos 2 na próxima fase? Dá para pensar, mas vai ser muito complicado, né? A gente sempre acha que o futebol brasileiro tem uma vantagem muito grande em relação aos demais. Eu estou vendo aí, o Internacional teve dificuldades contra um chileno e contra um colombiano. O chileno, Universidade Católica, é líder do campeonato chileno e a Laú é 5ª ou 6ª colocada. Certo. Né? Tolima é 11º colocado, o América de Cali é 5º colocado. Teoricamente, os adversários que estão no grupo são mais difíceis do que o Internacional enfrentou até agora. Né? Confronto caseiro, é um entredevoramento. O empate é ruim para os dois. Né? O ideal seria que cada um ganhasse um e, de preferência, cada um marcando muitos gols para ter essa vantagem no número de gols classificados. E outra coisa, a largada é muito importante. O Grêmio vai jogar fora, talvez, contra o adversário mais forte entre os estrangeiros. Jogar na Colômbia é complicado. O futebol colombiano é um futebol de velocidade, qualidade técnica. A gente viu isso numa pequena dimensão dentro do Tolima, né, que basicamente restringe a qualidade do Campas. O América de Cali é um time mais forte e é um time que tem mais história dentro da Libertadores. E o Internacional, mesmo tendo a vantagem de estrear dentro de casa, estreia sendo o Alessandro. Então, o desempenho e a trajetória da dupla Grenal na classificação depende já da largada. Quem é que tem que jogar no lugar do D'Alessandro? Galhardo. Galhardo, que entraria ontem. E como é que fica essa linha de 3, na tua opinião? Como é que tem que ser? Eu acho que saiu Lindoso. Para colocar o Edenilson, o Marcos Guilherme pelo lado direito e o Bosquilha pelo lado esquerdo. Eu acho que o Inter ganha. O Edenilson é mais jogador que o Lindoso. Sim. Né? E eu acho que o Inter ganha em qualidade e movimentação, tendo Galhardo e Marcos Guilherme no time. É uma compensação para a ausência do D'Alessandro. Resta saber se ele vai fazer isso mesmo. O Cacalo há pouco tempo falou sobre o Afogados, fez uma ironia que estava assistindo o jogo do Afogados contra o Atlético Mineiro. Não fiz ironia. Não foi? Não, assisti Assistiu o mesmo? jogo. Afogados estava ganhando 2-1, entrou o Ricardo Oliveira. Tá, mas então... Fez o 2-2, foi para os pênaltis. Certo. O Afogados jogou... Quem são os destaques do Afogados? O Afogados jogou com 10 homens. O goleiro, Silvio. O goleiro joga de boné de noite. Goleiro de boné. Estilo Klemer. Ô Silvio, eu só queria dar um pitaquinho de Deixa eu só dizer o Libertadores. seguinte. Então, o Afogados eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Isso determinou a demissão do Dudamel, que era o técnico, e também do Rui Costa. E do Marques, ex-atacante também, que era diretor. Por falar em Copa do Brasil, o Juventude está classificado. Juventude para a classificado, terceira fase. Passou pelo 15 de Piracicaba ontem, né? Empatou 1-1. Estava perdendo 1-0, o 15 de Piracicaba, como foi dito aí numa rádio famosa de Porto Alegre, o 15º de Piracicaba. Teve um jogador expulso, o Juventude empatou, foi para pênalti. Disseram numa rádio em Porto Alegre. Não, diz de novo. É que é XV, tá certo? Não é possível, vocês querem me enlouquecer. Diz de novo, por favor. O 15º de Piracicaba foi eliminado ontem pelo Juventude, um golaço do Eltinho, né? E disseram no programa de esportes. Foram tantos pênaltis que foi para o Marcelo Carné, que é um grande goleiro. Foi até o 15º pênalti? Sim, foram 15 convertidos, foi 8 contra 7. Então foi o 15º. E aí o goleirão do 15 de Piracicaba foi bater um tiro de meta, mas também choveu muito. Sim. A marca do pênalti parecia um morrinho aquele que tu faz pro futebol, sabe? Então eu vou trazer uma informação para vocês. Benfica pensa que eu estou fazendo ironia, eu não estou fazendo ironia. Os 2 primeiros pênaltis que o Afogados bateu foram 2 tiros de meta. A bola foi fora do estádio. Que loucura. Saiu ganhando 2-0 o Atlético Mineiro e acabou perdendo. Nossa Senhora. E hoje o São José decide a sorte dele. Aqui, ó. Tá aí. Zequinha contra a Chape, 7-15. Camiseta do São José. Lá. São José precisa da vitória. Empate agora é pênalti. Empate
É pênaltis. Não interessa. Qualquer empate é pênalti. Perfeito. É jogo único. Mas o São José precisa da vitória Quem nos ganha, leva a 90 para garantir essa classificação. Quem classificação ganha, leva a ou então nas penalidades máximas. Muito bem, o Brasil de Pelotas decide na semana que vem. Sabe quantas pessoas? Ah, Sabe quantas pessoas no estádio dos Afogados da Engazeira? quantas? Estádio lotado? Ah, Chuta. 300. 3 mil pessoas? 2.000. 2 mil pessoas. Luiz Carlos Silveira Vê Martins. como eu assisti o jogo, hein? Muito bem, sabe tudo. Essa semana, nós, gremistas, que assistimos essa épica classificação do Internacional, estamos já pensando no próximo jogo do Grêmio. Posso considerar isso o teu recado final? Completa aí, então. Não é recado final? Porque, sim. Nós já Eu estamos indo olhei para o final aqui do no programa. relógio. Então é isso, completa aí. Nós tivemos boas e más notícias, Benfica. É. As boas notícias são os retornos de Jean-Pierre e de Jeromel. Sim. Parece que o Rafael Serra informou que estão treinando junto com o grupo principal. Mas, paralelamente a isso, duas más notícias. Quais são? As eventuais ou possíveis lesões de Everton e de Matheus Henrique. São dois jogadores fundamentais. São dois jogadores que, por mais que o PP seja o PP, que o Ferreirinha venha a ser um grande jogador e que o Matheus Henrique possa vir a ser substituído, não há substituto à altura de dois jogadores de nível de seleção brasileira. Muito bem. Deus queira que Matheus Henrique Não tira o e tempo do Everton Baldasso. não se machuquem. 30 segundos para o teu discurso final. Queríamos progresso no time do Internacional, a classificação e progresso. Vimos as duas coisas ontem, uma modificação importante que talvez encaminhe uma nova ideia de time do Internacional e com muita humildade, com muito trabalho, o Inter vai em busca dos seus objetivos. Todo mundo junto, todos nós colorados, em torno do Internacional e combatendo tudo que na volta tenta nos Meu prejudicar. Deus, ele fala em humildade todos os dias do programa, Kleber. É o sujeito mais humilde do Brasil no Eu queria dizer momento. que o Baldasso foi desmoralizado por mim hoje no programa. Depois da entrevista coletiva do Renato... Por falar em humildade, né? Hein, Cacalo? Por falar em humildade, tá aí. Estamos encerrando. Foi o VAR da corneta, acabou a corneta Tá, do então Baldasso. amanhã a gente vai ter sequência nisso aí. 5 times da Série A já trocaram de técnico em 2 meses de temporada. Nossa. Fica por aqui o Bairrista Futebol Clube. Volta amanhã. Tchau.